pegar um copo d'água rapidinho e já volto aqui. Tá. Pronto, agora sim. Desculpem. Hoje eu só quero mostrar umas ferramentas para vocês. Eu prometi, né, na aula passada que ia fazer isso. E aí depois eu já vou deixar vocês liberados para produzirem, né? Esse novo lote de notícias agora para frente, vocês vão ter menos tempo. Então, é até, né, a ideia, se é ir apertando um pouquinho mais à medida que a gente avança, é essa mesmo. Então, agora, quer ver? Vou colocar na tela aqui para produzir cada notícia. Se eu não me engano, a gente vai ter 3 aulas de produção apenas. Quer ver? Antes a gente estava tendo 5, né? Às vezes 4. Agora é 4, né? Antes a gente estava tendo 5 ou 6, né? Na primeira foi muito mais, inclusive, né? Então, da agora para frente a gente vai ter aí 4 aulas de produção, sendo que uma delas é o dia da entrega, né? Então, começamos essa produção, né, da terceira notícia hoje, e a entrega dela fica aí para uma sexta, não é isso? Dia 13, ou vai dar numa terça, sexta-feira, antes do feriado, né? Que vai dar quando, hein? O feriado domingo, né? Não adianta de nada, né? Então, fica isso daqui e esse vai ser o padrão para as próximas notícias que a gente vai ter, tá bom? Jaqueline chegou aí, boa noite. O resto das pessoas devem estar aparecendo a qualquer momento. Ai, peraí, isso aqui eu já terminei. WordPress não atualizou. Então é isso, tá? Só queria chamar a atenção disso para vocês, porque a gente teve gente que pela primeira vez, né, na primeira notícia isso não aconteceu, mas na 2 a gente que não entregou as notícias, né? Aí nesses casos, bom, a nota é 0, né, não tem muito o que eu fazer, a pessoa não entregou, enfim, né, tem uma data para isso. E aí, se ela produzir depois, eu posso corrigir, né, avaliar valendo menos do que a nota original, né? Claro, para ser justo com quem entregou na data, né? Então, à medida que a gente avança, né, a ideia é que eu vá aumentando não só como é que eu vou dizer, a precisão, né, a exigência mesmo, né, com o rigor da apuração das informações, a composição das notícias, o uso de links, a estratégia de montagem multimídia em geral, mas também essa parte mais burocrática, vamos dizer assim, né, de logística, que é de prazos, né, compromissos que a gente acertou lá no primeiro dia de aula, né.
É claro, tá, gente? Não estou dizendo que é tolerância zero. É claro que se aconteceu alguma coisa, uma eventualidade, eu fiquei doente, né? Outra pessoa muito próxima de mim, eu não sei, né? A gente conversa, mas para isso vocês precisam falar comigo, né? Não tem como eu adivinhar que tem alguma coisa acontecendo. Então, deu um problema, não tá vendo aí que não vai dar para entregar na data e tal, ou passou a data, não deu para entregar, fala comigo para ver o que a gente pode fazer, tá bom? Com isso também não estou prometendo tolerância absoluta, tá? Até porque todos nós temos problemas, né? Todos nós temos que viver a aventura de correr riscos e tentar superá-los, né? Claro que com assistência, né, no caso aqui das nossas aulas do professor. Então, é isso, tá bom? Só queria dar esse recado aí de reforço, já que a gente combinou isso lá atrás, né? Então, só para reforçar aqui, e já que a gente está gravando tudo, né, que a gente conversa, é legal que isso seja dito. Outra coisa também é a presença de vocês, né? Eu acho que até para os que estão aqui, né, nem faz muito sentido, mas de novo, for the record, né, para a gravação, é importante dizer que a presença de vocês é registrada pelo chat, né? Perdão, pelo acesso, né, na aula remota aqui. Então eu não preciso fazer chamada, né? Fulano tá aí e tal. Se vocês acessaram, né, o nome de vocês está aqui. Está dito, inclusive, quando é que vocês entram e quando vocês saem, né? Se vocês cometem alguma interação, né? Enfim, então não tem muito sentido isso. Então, até porque eu acho muito injusto exigir de vocês, liga a câmera aí, né, para eu saber se você está aí. Não, né, acho que não tem muito sentido isso. Cada aluno tem que assumir o protagonismo da própria formação, né? O nome disso é faculdade. Então, rapidamente que eu consigo ver quem está presente e tal, e nas aulas anteriores, principalmente nas duas últimas, eu tenho visto uma latência enorme, assim, de presença de vocês, né? Às vezes 3, 4 alunos, quando muito 6, 7, a gente tem uma turma que é o dobro disso, né? Então, é claro, né, que as aulas de produção vocês estão liberados para produzir, mas há momentos em que eu vou intervir ou tirar um tempo para falar alguma coisa e aí é legal que vocês ouçam, né? Não estou dizendo para me prestigiar, não é nada disso, mas enfim, né? Vocês estão pagando, inclusive, para ter acesso a isso, né? As orientações que a gente dá e tudo mais. Então, é isso, tá bom? Só queria deixar esse recado gravado aí. E é isso, esse reforço inicial dessas coisas. Talvez eu fale disso novamente quando a gente tiver mais gente online aí. E é isso. Estamos seguindo à risca, né, o nosso cronograma aqui. A gente teve que fazer uma adaptação por conta da semana de jornalismo, né? Eu empurrei um pouco as coisas para frente, mas a gente não teve nenhum prejuízo. A gente sempre esteve com aulas sobrando, né, em termos de produção. O único ajuste, na verdade, foi diminuir um pouco o tempo de vocês para produzirem, né? Mas eu não acho que é um prejuízo, até porque a proposta era exatamente essa, né? E aumentando um pouco o grau de exigência. E aí a próxima aula que a gente vai ter expositiva, assim, né, comigo mostrando coisas e tudo mais, vai ser no dia 17, né, quando eu vou mostrar umas coisas diferentes que as pessoas estão fazendo, né, no online, no jornalismo digital, usando coisas que ainda são emergentes, né, incipientes, ainda estão se desenvolvendo. Lucas, boa noite, chegou aí. Então é isso, tá bom? Dados esses recados aqui, eu vou passar. Professor, Pode falar, deixa eu te perguntar. diga Essa aí. terceira notícia a gente vai entregar no dia 10, correto? Deixa
eu ver aqui no calendário. Eu não lembro de cabeça as datas, eu sempre tenho que consultar aqui. É verdade, olha só, a coisa que você falou, né? Talvez eu esteja lá no calendário, na avaliação, eu acho que a data está diferente, né? Eu acho que eu ainda não atualizei. Notícia 3. Não, tá certo. É 13, tá? 13, né? Você disse 10 seria na terça, né? Então vai ser, na verdade, na sexta, né? Vocês vão ter um tempinho a mais, tá bom? E é do nosso site, né? Isso, sempre no site de vocês, tá? Até o fim do semestre aí, o único lugar onde vocês vão publicar notícias, pelo menos para entregar para mim, né? Vocês podem publicar em outros lugares, no site de vocês, tá bom? Tudo bem. Então, 13 de novembro, depois 1º de dezembro e, por último, 15 de dezembro, tá? Quase cortando o peru da ceia de Natal, né? Então, é isso, tá bom? Era só para lembrá-los aí desses prazos, da importância da gente cumpri-los, e só. Então, deixa eu fechar esse negócio aqui. Hoje, quer ver? Eu coloquei aqui Simval, até me chamou a atenção. Eu não tinha colocado ainda o link da aula ao vivo. Apareceu para todo mundo no Moodle? Eu coloquei, já era mais de 5 horas. Aí pode ser que ele demore para atualizar, não sei. Ou é só quando eu termino as edições aqui na sala, não sei. Aí se vocês puderem checar depois se ele já está lá, tá? Eu acho que... Eu não sei qual é a latência, né, de atualização do Moodle. Não sei. Então, se puderem ver depois, tá? Confirmarem para mim se está aparecendo lá, beleza. É isso, deixa eu fechar o Moodle aqui para não pesar e mostrar umas ferramentas para vocês, de umas coisas que a gente pode utilizar. Eu pensei, como eu disse antes, né, essas aulas agora, dos próximos dias, vão ser de produção, então eu não quero tomar muito tempo, tá, com isso, mas eu acho importante comentar, né, não só jogar os links aqui, mas mostrar um pouco, né, o que cada uma faz, para que elas servem, e como que vocês podem usar isso. E aqui eu tentei listar algumas coisas para ligar, né, com o assunto que a gente tratou na aula passada, que mexem com automação. Então, boa parte... legal, valeu, Simval, muito obrigado. Então, boa parte dos programas que a gente vai tratar aqui são bots, não é? Ou eles lidam com bots. Por quê? Porque eles cumprem aquela regrinha básica de oferecer uma única função realizada de maneira automática, sem intervenção direta ou simultânea de um operador de sistema, né? Um programador, a pessoa que está manipulando os códigos ali, tá bom? Então, a primeira função que a gente pode utilizar para isso é transcrever entrevista usando inteligência artificial. Então parece muito chique, né, quando a gente fala nessa palavra, e eu não sei se a gente teve muito tempo, né, não lembro se eu comentei isso na aula passada, acho que não, mas atualmente a gente não tem nada nem remotamente parecido com o que a gente chama, com o conceito, né, num sentido estrito, de inteligência artificial. A gente não tem nada remotamente parecido com aqueles robôs que saem andando e falando sozinhos, entendem você, conversam com você como se fosse uma pessoa. A gente não tem nada parecido com isso. Professor, mas na aula passada o senhor colocou um link lá para um robô que escreveu um artigo tentando provar. Sim, mas o problema é que ele fez tudo isso com um prompt, não é? Com um comando de um ser humano. Alguém teve que dizer para ele, escreva um texto falando isso, isso e isso. Ele não é dotado de vontade própria, entende? Ele não chegou à característica fundamental da inteligência artificial, que a gente chama de singularidade, que é conseguir se equiparar à mente humana em termos de uma consciência, entende? Então, se tem as coisas assim, não tem, se não tem essa característica, a gente não pode chamar de inteligência artificial, certo? A priori. O que a gente tem atualmente são tecnologias de inteligência artificial. Aprendizado de máquina, redes neurais, geração de linguagem natural, que é o que a gente viu, né, na aula passada dos bots.
Então, a gente tem alguns programas de computador que usam essas tecnologias, mas a gente não pode dizer, eles são um robozinho que faz tudo sozinho. Não, tá? Eles foram programados para isso, né? Eles não aprendem sozinhos, eles têm que ser alimentados com dados manualmente, né? O que eles aprendem é verificado manualmente também, então a gente ainda está muito longe ali da ficção científica, certo? De ter um robozinho plenamente funcional e agente sozinho. Então, algumas dessas ferramentas usam essas tecnologias, aprendizado de máquina, rede neural, essas coisas, para tentar funcionar oferecer, funções interessantes para a gente como essa, transcrição de áudio. Uma delas é esse software aqui chamado Otter Voice Meeting. Ele é um programa que serve para você colocar uma gravação tocando, né? Geralmente isso aqui é legal você usar no momento de você fazer a entrevista, e aí mais ou menos ao vivo, né? Eu vou clicar aqui em começar a gravar. Isso aqui é só o painel, tá? Do software depois que eu já comecei a gravação. E aí ele tem um problema bastante sério para a gente, que é o fato de ele funcionar em inglês. Então vejam, eu estou falando aqui, ó, ele está gravando o que eu estou dizendo, não é? E está tentando transcrever aqui em tempo real. Muito legal, não é? O problema é que ele está fazendo isso tentando escrever em inglês, então não vai dar certo, porque eu estou falando em português aqui, né? Então, se eu disser algo como, vamos ver se ele pega aqui, uma frase clássica em inglês, digam aí, gente. The book is on the table. Aí, ele pegou aqui, ó, tá vendo? The book is on the table. Então, ele faz a transcrição, né? E depois que você tem a transcrição, ele permite, deixa só que o texto está andando aqui na medida que eu faço, ele permite que você, ó, selecione uma parte para colocar um destaque para depois, quando você for fazer o texto, né, e escolher a entrevista, ele deixa, né, você marcar aqui, ó, então você tem essa parte, pode colocar um comentário aqui, adicionar uma foto, então ele funciona no celular também, então você pode estar no lugar, né, e ligar uma nota que alguém está te explicando alguma coisa, né, um parágrafo como esse, a uma foto, pode copiar para botar lá no teu texto, então ele é bem útil, bem legal, mas ele tem essa barreira aí do inglês. Então é legal, na verdade, para quando vocês forem entrevistar algum palestrante internacional, alguém que fala outra língua, alguma coisa nesse sentido. Mas ele só queria mostrar para vocês, né, em termos de funcionalidade, ele é bem legal por conta disso. Aparece até os tempos, ó. Se eu termino uma frase, né, e depois volto a falar, ele começa a montar um outro parágrafo, né, marcando aqui os tempos para mim. Ele funciona com tecnologias de inteligência artificial, então à medida que eu vou falando, ele vai não só tentando fazer uma transcrição, né, com base em um monte de textos que ele já leu, então se eu disser coisas, né, se eu falar aqui book ou table, ele vai comparar essas duas palavras com todos os outros milhares de textos onde ele já leu essas duas palavras e vai ver se a pronúncia bate com os milhares de áudios que ele já escutou. É assim que ele faz, ele fica cruzando, não é, os áudios que ele já ouviu com os textos que ele já leu, vendo se isso faz sentido no momento de construir a transcrição, certo? Então é bem legal, né? E tem uma outra ferramenta que funciona mais ou menos do mesmo jeito, que é essa aqui, chamada Trint, certo? Essa eu não criei conta, então aqui eu teria que começar um trial, né? Fazer login, então isso vai demorar um pouco, mas ela funciona basicamente do mesmo jeito, né? Ele mostra aqui nesse GIF, deixa eu ver se eu consigo fazer ele ficar mais maiorzinho, para ficar mais visível para vocês. Mas aí, né, você tem, na verdade, você bota até vídeo, ó, né, você gravou o vídeo de alguém falando, alguma coisa assim, e aí ele vai fazendo a decupagem muito parecido com o outro, ele bota os tempos, o que a pessoa está dizendo e tudo mais. Funciona em português? Sim, mas ainda está em beta, a versão em português. O que isso quer dizer? Que provavelmente ele vai ter alguns errinhos, vai ter umas coisas que você vai ter que voltar e ficar corrigindo, tá?
Mas ele funciona de uma maneira muito parecida com o outro e é bem legal também, porque você também pode adicionar comentários, né, colocar aqui de quem é a fala de tal sujeito, mudar a cor, colocar destaques para você se organizar depois. Então é bem legal essa ferramenta também. Que funciona basicamente como a Otter, tá? Essas aqui são só duas, mas tem milhares delas, tá, gente? Peguei essas duas porque são as que têm sido mais utilizadas pelas redações atualmente. Tem uma outra também que é bastante utilizada pelas redações, chamada Rev. Só que essa eu nem listei aqui para vocês, porque ela só tem planos pagos, né? Ela não tem nada que a gente possa usar gratuitamente, né? Então, olha aqui, ó, transcrição, e ela cobra $1,25 por minuto, não é? Então é muito caro e é o que é mais utilizada no mercado atualmente, né? Principalmente pelas redações lá fora. Sobretudo porque ela é muito precisa, né? E como ela tem um banco de dados enorme, ela consegue alimentar a inteligência artificial dela com muito dado. Então, quanto mais dado você tem, mais precisão você tem nas transcrições, nas gerações de legendas, né? Na geração de legenda com tradução, né? Então, aí ele tem preços diferenciados. Ó. Se for para colocar legenda no seu vídeo ou no seu áudio, $1,25 por minuto. Se for para colocar traduções, $3 a $7 por minuto, dependendo do idioma, né, que ele vai traduzir. Então, isso daqui é um negócio, né? E tem gente ganhando muito dinheiro com isso, mas muito mesmo. E as empresas que usam são empresas pequenas, né? A Viacom, CBS, que é a maior lá uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos, PBS, TCM, né? Na área de educação tem um monte de outras aqui, universidades lá de fora. Escritórios de advocacia, não é? Empresas que trabalham com marketing e usam essa solução, Visa, Amazon, Microsoft. Então, essa é a mais utilizada no momento, mas justamente porque ela não tem nenhum plano gratuito, eu nem listei ela para vocês, tá? Mas eu acho importante mostrar. E a mais legal de todas, que a gente pode utilizar muito tranquilamente, é o Google Docs, certo? O Google Docs faz transcrição? Faz, tá? Não sei se vocês já conheciam, tá, essa função, mas ele é muito simples. Se você tiver um Gmail, você pode utilizar, né? Então, você só precisa entrar lá no Google Docs e procurar esse botão aqui, ó, do microfonezinho, lá em cima. Eu vou tentar entrar aqui e mostrar para vocês, mas aqui ele mostra vou mudar aqui o idioma, né, para ficar melhor para a gente, português. Aqui ele mostra um passo a passo de como ativar isso, né? Então, eu deixei o link, tá bom? Talvez eu faça rápido aqui, pode ficar meio corrido para vocês, mas tem orientação aqui passo a passo de como fazer isso, tá? Esse passo a passo aqui, por sinal, faz parte de um monte de cursos que o Google oferece com certificado, olha aqui em cima, ó, e gratuitamente sobre jornalismo, tá bom? Então é bem legal que vocês façam, né? E ele ainda informa aqui os vários minutos que você vai gastar para fazer um curso como esse. Então, assim, é muito tempo mesmo do seu precioso relógio, né? 5 minutos, por exemplo, para concluir essa aula aqui. E os cursos, eles têm um tempo enorme de conclusão, que é tipo 40 minutos, 45 minutos, você tem um certificado de um curso do Google gratuito, né? Então, deixei o link, tá, para vocês darem uma explorada aí nisso, mas eu quero chamar a atenção nesse momento especificamente para essa função aqui do Google Docs, tá? Então, eu vou abrir aqui Google Docs, só para vocês verem como é que funciona. Vamos ver se a gente consegue, né, botar para funcionar. Google Docs. Vamos ver se ele já vai abrir. Vou criar um documento em branco aqui qualquer. Beleza. E aqui eu não sei se vai funcionar, eu não tive tempo de fazer o teste antes. O meu áudio aqui falando com vocês, ou se eu teria que reproduzir um áudio no computador, porque é isso que ele recomenda aqui, né? Você primeiro precisa ativar a digitação por voz. Então você vai lá em ferramentas,
lá em cima, aqui, ó. E aí vem na opção que tem esse microfonezinho, né, esse ícone, digitação por voz. E aí, quando você clica aqui para falar, ele começa a captar o áudio, né? Você tem que permitir que ele utilize o seu microfone. Vou clicar aqui em Allow. E aí, quando você clica na opção de gravar o som, ó, beleza, ele está captando. Ele vai pegar o som que o seu computador está reproduzindo e vai tentar transcrever isso em um texto plenamente inteligível em português. Beleza, conseguiram ver aí? Tava dando um tempinho para ver se ele pegava tudo, né, que eu falei. Então, o que eu acabei de dizer, né, ele transcreveu aqui e coloca num texto aqui para mim. Como é uma transcrição direta, e mesmo a gente, né, quando está fazendo uma transcrição de um áudio, às vezes, no momento da gravação, tem alguma coisa, um som estoura, ou um carro de som passa, alguma coisa, então pode ter algum errinho aqui. Então, o importante dessas ferramentas automáticas, né, e é isso que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, é não confiar 100% nelas. Elas servem para poupar o nosso tempo. Então, ao invés de você ter que ouvir uma entrevista que você gravou com alguém de 1 hora ou 2 horas de entrevista, você ter que ouvir tudo de novo e decupar aqui, né, ter que transcrever ela aqui, você pode usar um software como esse que faz essa tradução. E a vantagem de usar o do Google é que ele vem com o uso da inteligência artificial. Então, ele vai tentar fazer uma transcrição que é mais precisa. E no nosso caso, como eles têm uma adaptação nativa, né, para o português, a gente consegue utilizar no nosso idioma sem problema nenhum, tá bom? Então deixei o link aí, tá bom, para vocês darem uma olhada, bem legal também, porque ele, né, deixa que você coloque aqui, e o Google Docs ele é basicamente um Word, né, então você tem todos os recursos, né, de edição, com a facilidade de ter tudo salvo na nuvem, né, então não tem essa coisa de deu pau no meu computador, deu pau no meu celular, não importa, porque está tudo salvo nos servidores do Google em alguma região gelada aí do globo, certo? Então é isso dessa parte de transcrição de áudio, beleza? Tudo bem? São joinha do Simval aqui. Só vendo o que vocês estão dizendo, ele já decupa a entrevista, mas esse daqui eu vou pular, vou deixar ele para o final, tá? Se der tempo. Outra coisa legal é que você pode usar alguns programas para automatizar o seu trabalho com e-mails. Uma das ferramentas interessantes para fazer isso é esse aqui, chamado Yesware. Esse aqui não importa muito, tá, que ele esteja em inglês, até porque você não vai usar o que ele te entrega de escrito, não é? E mesmo se o inglês for um obstáculo para você, você sempre pode vir aqui nessa opção de traduzir para o português, não é? E aí ele muda o site. O que isso aqui faz? Isso aqui é uma extensão que você coloca dentro do seu e-mail. Aí esse e-mail, no caso, precisa ser necessariamente, né, Outlook da Microsoft ou Gmail, tem que ser um dos dois, ele não funciona em um outro. Embora a gente tenha vários outros, tá, serviços parecidos. E o que é que ele faz? Ele transforma o seu e-mail numa espécie de WhatsApp, não é? Ele não só vai permitir, né, ele vai te dar muitos recursos, como, por exemplo, mostrar para você alguns recursos de integração, por exemplo, para reservar reuniões, não é? Personalizar o alcance do seu e-mail, ele te dá umas ferramentas para melhorar essas coisas, então é muito mais voltado para assessoria de comunicação ou para estratégia de marketing digital, mas pensando no uso aqui de jornalismo, né, no uso de redação corrente, né, que é esse que a gente está tentando exercitar na disciplina, ele tem um negócio muito interessante que é rastreamento de e-mail. Então, o e-mail ele dá um pouco de raiva em relação ao WhatsApp, né, para gente que está dependendo ali da resposta, né, de alguém para uma entrevista, que a gente não sabe se a pessoa abriu, né, ou se ela leu o e-mail, ou se a gente mandou uma foto, um vídeo, se ela clicou naquilo, né, se ela fez o download,
Com isso daqui você consegue fazer isso, né? Ele rastreia o e-mail para saber em que horário a pessoa abriu, certo? Quando ela abriu, quantas vezes ela abriu o e-mail, se ela fez download dos anexos que você mandou, se ela clicou nos anexos, não é? Se ela leu o e-mail, quanto tempo ela demorou para ler teu e-mail. Então, todas essas informações a gente tem. Então, isso é muito útil para quando a gente manda um e-mail para uma fonte, né? E aí ela está demorando para responder e tal. E aí você fica naquela esperança, né? De que ela vai responder e tal. Com isso daqui, você consegue ver se ela abriu e não te respondeu. Ah, então ela abriu e não respondeu. Ah, então já posso ligar para ela, né? Você não vai dizer, olha, eu estou sabendo que você abriu meu e-mail e não me retornou. Você não vai falar isso, né? Mas isso é interessante porque você sabe que ela leu o teu e-mail, né? Você sabe que ela abriu. Então, quer dizer, ela já tomou conhecimento, ela não vai poder dizer, estou sem tempo, eu não li, não dá mais, né? Com o e-mail a gente tem esse recurso enrolation, né? Quando a gente está no papel de fonte, mas para o jornalista isso é uma agonia sem fim, né? Porque a gente não sabe se a pessoa abriu, se ela leu, se ela... Enfim, né? E tem gente que justamente para ter esse controle melhor, né? Algumas fontes preferem o contato por e-mail. E a etiqueta, né, geralmente manda que a gente procure um outro contato que não seja o WhatsApp diretamente, né? Então, isso é muito útil para isso, né? Para que a gente consiga chegar nesses insights, né? Para as fontes que a gente contata usando e-mail, tá bom? Bem legal isso daqui. Outra coisa também é quando você não tem o contato, isso é uma agonia maior ainda, né? E é muito pior quando você não tem o e-mail da pessoa. Então, vamos supor que eu quero, sei lá, entrevistar alguém da Embrapa, né? Estou lembrando aqui de uma matéria da Madeleine, né? Excelente, por sinal, a última notícia que ela fez sobre fazer cerveja da mandioca, não foi isso? E aí, ela poderia, né? Não lembro se a gente comentou disso, não lembro exatamente quem era a fonte, eu lembro que você usou um artigo como fonte, mas vamos supor que você quisesse alguém da Embrapa, não é, para comentar um estudo sobre isso, não sei, já que eles fazem pesquisa na área, né? E aí tem muitos sites que às vezes você não consegue chegar numa coisa de contato, né? Vejam aqui, né? A Embrapa, negócios, biblioteca, projetos, cursos, notícias, multimídia, transparência. Cadê um e-mail? Não é para mim falar com alguém, para mim mandar um e-mail para uma pessoa, não é para mim falar com um pesquisador em específico. Não tem, né? Eu tenho que caçar a página aqui. A Embrapa, no caso, ela é até um pouco mais organizada quanto a isso. Tem aqui embaixo um telefonezinho, né? Se você procura aqui, não tem um endereço de e-mail, mas se você for lá em cima, tem as duas opções aqui, um Fale Conosco e uma sala de imprensa. Mas vamos supor que eu não achasse, certo? Nenhum tipo de contato aqui. Ou então, deixa eu ver como é que é esse Fale Conosco deles aqui. Tem uns que é apenas o formulário, né? E isso, não sei vocês, isso me mata, né? Você quer falar com a empresa ou com a fonte, enfim, e aí o que você tem é apenas um formulário, né? Serviço de informação ao cidadão, certo? Vamos supor que seja aqui, não é? Para tentar falar com alguém. Faça seu pedido. Isso, e aí o que você tem é um formulário. O problema de ter o formulário é que você não sabe para onde esse endereço, para onde a sua resposta, o seu pedido está indo, não é? Então você não sabe se é um daqueles e-mails assim, contato@embrapa, que provavelmente ninguém nunca vai abrir, né? Ele vai ficar jogado lá. E às vezes ele é genérico, né? Ele manda e-mail para todas as pessoas do mesmo departamento. E aí o seu e-mail vai ficar lá depositado na caixa de entrada, mofando, e ninguém nunca vai te responder. Então, para tentar chegar num endereço, né, você saber para qual endereço você está mandando o negócio, tem sites como esse daqui. De novo, não é o único, tá bom? Mas ele faz uma coisa interessante, né? Deixa eu traduzir aqui para ficar mais palatável. Que ele faz o quê? Permite que a gente encontre endereços de e-mail em segundos. Então você bota o site, né, onde você não está achando o endereço, vou pegar aqui o da Embrapa, por exemplo, tá? Ctrl V, endereço de e-mail. Aí ele vai escanear o site, não é? Vai no formulário, em páginas que já saíram do ar, vai escanear o histórico, tudo que tem no código-fonte da página,
e vai tentar extrair desse site endereços de e-mail. Ele mostra, inclusive, alguns endereços que já estão fora do ar. Esse aqui, por exemplo, ó, sfanschwab@embrapa.br, não é? Ele até borra aqui um pouquinho para proteger a identidade das pessoas, né? Aí você só consegue ver se você fizer login, né? Criar uma conta aqui. Mas é gratuito, tá? E aí, esse daqui, no caso, saiu do ar, né? Mas eu consigo ver nesses aqui que estão verdinhos, ó, que são endereços que ainda estão em uso, não é? De páginas que estão no ar. Então, com isso daqui, né, se eu mandar uma mensagem para esse e-mail aqui, pedindo um contato, uma resposta sobre qualquer coisa, provavelmente eu tenho uma chance de retorno maior, não é? Eu não vou ficar atirando no escuro, não é? Que é mandar para esses endereços aí genéricos e ficar na esperança de um dia alguém me responder. Então, isso daqui também não é uma garantia de que isso vai acontecer, não é? Mas ela melhora um pouco a gestão desse risco, né? Então é uma ferramenta legal também que permite a gente rastrear, né, endereços de e-mail automaticamente sem ter que fazer essa procura, por exemplo, no código-fonte, né? Se eu fosse fazer isso manualmente aqui, eu teria que vir aqui em inspecionar o código da página e ter que olhar aqui, ó, no código mesmo, procurando, não é, onde é que tem um endereço de e-mail escondido aqui em cada uma das páginas para ver se eu chegava em um endereço que está oculto, né, ou não está absolutamente visível para os usuários que acessam o site. Beleza? Então, isso daqui para e-mails. Tem uma alternativa para esse Asware que é chamado Mixmax. Esse eu usei durante muito tempo também, só que eu deixei de usar porque ele começou a fechar acesso para muitas funcionalidades, assim, muita coisa começou a ser paga, né? Esse modelo freemium, né? Essa coisa, né? Que vai fechando, fechando, daqui a pouco você não tem acesso a nada. E ele começou a funcionar dessa forma, né? Então, vejam, né? Ele nem diz aqui use de graça, né? Ele diz comece de graça, né? Para depois você ter que pagar para usar mais à frente. E aquele outro que eu coloquei para vocês, esse Asware, ele ainda tem uma alternativa gratuita. E as outras coisas que eu queria mostrar, né? Isso daqui, um pouco é uma ferramenta de automação também, essas duas aqui, mas eu queria mostrar mais para ligar com uma coisa, né, que talvez a gente falou em aulas anteriores, falamos sobre isso, passamos, né, rapidamente sobre métricas de acesso, e eu não sei se vocês lembram, mas a Paula, do Aproveite a Cidade, na Semana de Jornalismo, ela comentou sobre isso daqui, né, texto adequado a SEO. O que acontece é que, na maioria das vezes, na maior parte dos sites, o que a gente tem é algo muito parecido com isso daqui, ó. Hemingway App. Deixa eu ligar aqui, colocar para vocês. Hemingway Editor. Muitos gerenciadores de conteúdo, tá? Que são do WordPress. Deixa eu ver se eu traduzir aqui, ele vai ficar. Beleza, ótimo, ótimo. Muitos gerenciadores de conteúdo, como o WordPress, eles têm plugins que fazem esse serviço desse aplicativo aqui, né? O que é que isso daqui faz? Ele melhora o seu texto, usando, à medida que você vai escrevendo, ele vai te dando umas dicas aqui, ó. Então, essa primeira parte aqui, por exemplo, né, nota um texto de 11 frases é difícil de ler. Então é legal que você dê uma quebrada para dar uma melhorada. Legibilidade é o quanto o seu texto está fácil de ler, né? Aqui ele deu sexta série, na verdade é nível 6, né? Está num nível bom de leitura. E isso daqui ele faz analisando o SEO. SEO nada mais é, como a gente já colocou, né? Vou escrever aqui, Search Engine Optimization. SEO, né?
o que a gente pode traduzir tranquilamente para otimização para motores de busca. É simplesmente pegar o seu texto e tentar fazer ele indexar melhor nas buscas. Você consegue produzir textos adequados a SEO, levando em conta as coisas que a gente coloca aqui para vocês durante a disciplina. Tentar deixar o texto mais claro, usar frases mais curtas, texto redigido na ordem direta, diminuir o número de verbos, cortar o uso de pronomes. Tudo isso são técnicas para melhorar a indexação do seu texto na internet, né? Fazer com que o seu site ele apareça mais nos primeiros resultados de pesquisa ali do Google, né? E, por consequência, ele vai ser indicado em outros lugares também. E tem ferramentas que fazem isso dentro do texto, como esse Hemingway aqui. O problema dele, eu não ter listado lá para vocês, é que ele funciona apenas em inglês, né? E a gente tem alternativas em português que ainda não funcionam tão bem, porque elas foram treinadas, vamos dizer assim, né? Os dados que alimentam esses aplicativos, esses programas, eles são dados em inglês. Então, ainda que você faça a tradução, você tem imprecisões, você tem probleminhas que vão aparecendo ali. Então, eu não lembro se vocês, não sei se vocês lembram quando a Paula falou, né? Você tem que fazer um texto adequado a SEO, ficar tudo verdinho lá. O verdinho que ela estava falando é isso daqui, ó. É essa cor aqui, ó, sexta série. À medida que eu vou lendo o texto e vou piorando ele, né, mudando as coisas de tamanho, né, escrevendo coisas sem sentido aqui no meio, ele vai diminuindo a nota, né? Então, quando eu faço isso, ele muda a cor também, então vai ficando vermelho, amarelo, né? E aí vai ficando a avaliação do meu texto, né? O grau de leitura, de legibilidade dele e de indexação vai caindo. Geralmente no WordPress a gente tem plugins que fazem isso para gente. Qual é o problema e por que a gente não pode usar um plugin como esse nos sites que vocês criaram para o WordPress? Porque o uso de plugins no WordPress é pago, não é? Então, na versão gratuita, a gente não consegue utilizar plugins, tudo bem? Justamente por isso, a gente tem que usar alternativas como esses daqui. O Hemingway não dá para utilizar, porque, como eu disse, né, ele é apenas em inglês. Então, mesmo que você traduza e escreva em português aqui, ele vai colocar uma coisa que não tem nada a ver, né? Vocês acabaram de ver aqui, né? Digitei um monte de coisa nada a ver, ele aumentou a nota do texto, né? Porque não está funcionando adequadamente, né? Eu estou escrevendo em português e a avaliação que ele está fazendo é em inglês. Então, não funciona. E aí uma alternativa que a gente tem são esses dois aqui. Tem esse chamado Site Checker, que ele é um software, um programa de monitoramento. Opa, desculpa, já está aberto aqui, que ele demora um pouquinho para carregar, né? Que você pode usar para fazer uma análise geral de SEO, né, em uma página do seu site. Então isso é muito fácil, né? Você escreveu o seu texto, publicou a sua notícia, você pega o link dela e cola aqui para ele fazer a análise, tá? Vou pegar um link genérico aqui, não do site de vocês, mas, por exemplo, do G1 Globo Goiás, né? G1 Goiás. Aqui, né? Vou pegar a página inicial e vou pedir para esse software fazer uma análise de SEO do G1 Goiás, né? Ele vai fazer isso automaticamente. Aqui é importante dizer automaticamente, porque se você estuda um pouquinho sobre SEO, sobre métricas de análise, taxa de conversão, leads, essas coisas que são muito próprias do marketing digital e que infelizmente a gente não tem condição de desenvolver em profundidade na disciplina, se você lida com isso, você consegue fazer uma análise como essa daqui manualmente, não é? A vantagem desse software é que ele vai fazer isso para você automaticamente em uma questão de segundos, né? Então ele ainda está carregando, está fazendo uma avaliação da página, pontuação excelente, ó, 100 de 100, zero erros críticos, zero avisos, mas ele ainda pode pegar porque ele está carregando aqui a verificação da página. Já pegou aqui alguns erros críticos, ó, esse número não atualizou, mas o que ele colocou? Verificação de título, né? Tem 3 tags diferentes no título. Mais lá embaixo, à medida que eu vou descendo aqui, ele vai mostrando outras coisas.
como que o seu site ele aparece nos resultados de pesquisa do Google, tá vendo? Título, URL e a descrição, não é, que você coloca. Por isso é importante a gente pensar na descrição do site, né, e no título que a gente vai dar para ele, porque é isso que vai ser mostrado nos motores de busca. Acho que terminou a análise. Não, ainda carregando. Aí ele achou vários probleminhas aqui que são próprios de programação, de direcionamento de link, né? Vários probleminhas. Cada um desses tracinhos amarelos, ó, é um probleminha de redirecionamento de link, né? Tanto que ele está colocando aqui, ó, código de extratos 3xx. Isso daqui seria para o programador da página, né? Para a pessoa que vai mexer no código. Mas ele diz coisas que são interessantes para a gente, que lida com a parte de conteúdo. Por exemplo, densidade das principais palavras-chave. Como é que o Google vai indexar o seu endereço com base nas palavras-chave que ele capta, né? As palavras que mais aparecem, que tem o maior nível de densidade dentro desse site. No G1 Goiás, a campeã é edição. Adivinhe por quê? Porque todos os dias, literalmente todos os dias, o G1 Goiás tem pelo menos umas 3 ou 4 notícias que usam a palavra edição. Que notícias são essas? Confira os destaques do Jornal Anhanguera, primeira edição. Confira os destaques do Jornal Anhanguera, segunda edição. Todos os dias tem pelo menos um bom número de uso, né? Que ele está falando 89 só no dia de hoje, né? Dessa palavra aqui, edição. Ela é a que mais aparece em blocos de destaque, então títulos ou subtítulos, dentro do site do G1 Goiás. Né? Isso, se a gente considerar o público do site, é um problema, porque você está indexando o site com base numa palavra que não tem nada a ver com o que o público está procurando. Não é? Se a pessoa vai acessar o site do G1 Goiás, é para procurar os vídeos do jornal que ela viu antes. Será que a maior parte do público que acessa o G1, não é, na internet vai procurar por isso? Pelos vídeos do jornal, da TV? Vai querer ver notícias velhas? Não é? Então, isso é uma coisa para se pensar. Não é? De repente, as pessoas que estão fazendo a análise disso, se é que estão analisando, lá no G1 Goiás, decidiram que é isso mesmo, não é isso que a gente quer fazer. Tanto que depois, as outras palavras que vão aparecer aqui, ó, olha só, sabe qual é a segunda que é mais contada? O primeira, não é? Esse acrônimozinho aqui, ó, aquele A pequenininho, sabe que você coloca para indicar um número em escala ordinal? Primeira, segunda, o Azinho. É o segundo termo que mais aparece. Não é? Primeiro, né? Primeira edição. Página, dia. Então, são palavras que não dizem muita coisa, né? E não vão levar não vão levar o seu público, né, para o teu site. Depois, as palavras que aparecem um pouco menos, né? Esporte e rural, geralmente tudo junto, porque está colado lá em cima no menu, Globo Esporte, Globo Rural, que são links externos, não é? Para fora do site do G1. Outra coisa, ó, mais embaixo as outras palavras, jornal da ETV, TV tanta edição, região primeira página, edição jornal. Mais embaixo, ele vai mostrar algo muito importante que a gente comentou em sala 200 vezes aqui, ó. E aqui, ó, foram encontradas 9 imagens na página inicial e nenhuma delas tem um atributo de texto alternativo. Nenhuma delas tem texto alternativo. Ó. Vazio, 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 vazio. Isso daqui, vejam que, e olha como é importante a gente ler, saber ler o que o software está analisando de maneira automática para a gente, não é? Vejam que ele não marcou isso daqui como um erro, tá vendo? Não tem uma marcação amarela ou vermelha aqui. Ele só está colocando, eu rastrei tantas imagens, são 9 imagens, e aqui ele está colocando a descrição delas. Mas não tem descrição, porque a pessoa não colocou um texto alternativo. Né? E não tem o título da imagem, sequer o título da imagem.
Então, quando uma pessoa que tem baixa visão, que não tem nenhum tipo de visão, for usar um leitor de tela, não é, para acessar o site, ela não vai ler as imagens, não é? Ela vai acessar o site como se tivesse apenas texto nele, porque não tem descrição de nenhuma das imagens do G1 Goiás, pelo menos na home, tá? Pode ser que isso seja diferente entrando em cada uma, em uma página específica da notícia. Aqui, de novo, para deixar claro, o que a gente está olhando nesse software é a página principal, g1.globo.com/go/Goiás. Se vocês copiarem, né, o link de uma notícia que vocês publicarem e botarem aqui, ele vai fazer essa mesma análise, mas não é do seu site inteiro. É da página que você colocou para ele analisar. Tudo bem? Aqui embaixo ele vai falar ainda do carregamento da velocidade, ó. E aí ele está dizendo que ela é muito baixa, né? Que ela demora aí quase numa faixa, né? Que é de 0 a 49 segundos para carregar. E aí, perdão, na verdade, né? Ela é uma taxa de 0 a 49 segundos para carregar as informações principais, né, da home do site. Tanto que logo abaixo aqui, ó, hora de interagir, é quando o site está pronto para você clicar, para você rolar o site. Então eu acesso o site, depois que ele já terminou de carregar tudo, não é? Só depois de 23 segundos, quase 24, é que eu posso finalmente rolar o site sem que ele esteja ainda carregando elementos, né, carregando uma foto, um vídeo e tudo mais. De novo, isso daqui tem a ver com a estratégia do G1 Goiás de colocar vídeos, não é, da TV, ainda que na home, né, como um link, eles aumentam o tempo de carregamento, fora outras várias configurações, né? Então tem outras coisas aqui, né? Ele coloca algumas coisas como positivas e outras que são negativas, né, em vermelho, porque elas aumentam a setinha para cima, elas aumentam o tempo de carregamento da página, certo? Então, bem legal essa ferramenta, né? Ela mostra muita coisa de maneira. Aí ele ainda dá umas dicas, né, do que você pode fazer aqui: reduzir o tempo do servidor, remover JavaScript, remover recurso de bloqueio. Mas algumas coisas, né, isso daqui seriam para programadores, mas algumas coisas que são próprias para quem está produzindo conteúdo. Então, adiar imagens fora da tela, que seriam coisas, não tentar carregar muitas imagens logo na página inicial. Você pode deixar algumas apenas com manchete em texto, não é? Nem todas tenham uma foto, por exemplo. Então, isso daqui você pode, né? Ele dá várias dicas aqui de coisas que você pode fazer para melhorar a velocidade, enfim, a navegabilidade do site, certo? Vou fechar aqui. Alguém abriu o microfone aí para falar? Pode falar? Ninguém? Ok. E o último que eu queria mostrar é esse daqui, que ele funciona, ele é uma extensão do Chrome, tá? Do navegador Chrome, então você precisa usar ele no Chrome especificamente, que também funciona apenas no Google Docs. Então esse daqui é uma alternativa para quando você vai redigir o seu texto, não é? E você quer ter uma coisa parecida, né, com aquilo que eu mostrei para vocês, né, de ele ir marcando o texto, dizendo o que está legal, o que você tem que mudar, né, quais palavras você pode utilizar. Ele é legal, ele funciona até bem, né, mas ele, de novo, ele tem alguns probleminhas, né, com essa coisa do texto, porque ele foi criado para funcionar no inglês. Ele tem uma versão em português, é a que a gente vai utilizar aqui, mas ele tem probleminhas, eu acho que vai aparecer aqui alguns bugs para vocês verem, né? Então vou tentar mostrar aqui para vocês. Aqui em complementos, né, você abre um documento no Google Docs, vem aqui em complementos, depois de você ter instalado, tá? Naquele link lá que eu mostrei para vocês. E aí você vem aqui no nome dele, SEMrush CO Assistant Show. Aí ele vai carregar uma espécie de quadradinho aqui do lado direito, deve ter um delayzinho, vai aparecer para vocês a qualquer momento.
E aí, você precisa criar uma conta, tá? Ele é chatinho, então você tem que botar a conta lá. E aí, primeira coisa que ele vai te perguntar é: você está escrevendo sobre o quê? Então, você escolhe algumas palavras-chave, né? Vamos supor que eu esteja escrevendo, vou pegar uma notícia pronta aqui, tá? Só para não demorar muito. Aqui, essa daqui, ó, do Maguito Vilela, né? Do G1 Goiás, por sinal. Então, vou pegar aqui o texto, tá? Vamos supor que fosse eu a redigir aqui. Então, estou escrevendo aqui no Google Docs, tá bom? Essa notícia aqui, eu, Vitor Santana, jornalista fantástico, gente, fez jornalismo comigo, fez graduação comigo. Então, ele escreveu aqui, né, o título, subtítulo, eu, Vitor, estou escrevendo meu texto no Google Docs, antes de passar ele aqui para o site do G1. Então, estou copiando, Ctrl C, né? Mas é como se eu estivesse redigindo aqui, Ctrl V. Então, redigi aqui meu texto, né? E agora eu vou dizer aqui para o meu assistente sobre o que eu estou escrevendo. Eu vou dizer algumas palavras-chave, né? Vou pensar em coisas que são muito óbvias. Como é que você escolhe palavras-chave, né? Para SEO, para essas coisas, ou para marcar tags no seu blog, no seu site. Usando palavras muito óbvias, eleições, eleições não, né? Eleições, por exemplo, né? Enter. Maguito Vilela. Você tem que pensar em termos que as pessoas utilizariam para pesquisar no Google e chegar na informação que você está oferecendo. Então, se as pessoas querem saber sobre o estado de saúde dele, provavelmente essas são algumas palavras-chave, não é? Ou se elas querem saber sobre o Maguito ou sobre as eleições em Goiânia, elas podem usar palavras-chave como essa, não é? Eleições. Opa! Eleições Goiânia. Prefeitura de Goiânia. Eleições 2020. Então, vou ficar com essas 5. Mas ele deixa você inserir, ó, até 30, tá? Para ele te indicar aqui depois. Aqui embaixo, ele vai te perguntar onde o seu público-alvo está. Então, você está escrevendo para quem? É sempre o que eu digo para vocês, não é? Pensem no seu público. Para quem você está escrevendo? Para quem essa notícia? Não é? Então, você tem que escrever para essas pessoas. Então, eu não estou escrevendo para alguém que vai ler a minha notícia na Argentina, em Aruba, na Austrália ou no Azerbaijão. Eu estou escrevendo para um público que vai ler minha notícia no país chamado Brasil. Em qual região? Em qualquer uma delas? Não, estou escrevendo para as pessoas que moram em Goiás. Em qual cidade? Na cidade de Goiânia. Não é? O idioma ele já selecionou aqui e você ainda pode escolher se você se o seu público, né, preferencial, ele tá lendo a sua notícia em dispositivo móvel ou no computador. Vou deixar o computador aqui. Então, eu escolhi minhas coisas e venho aqui nesse botãozinho obter recomendações. Aí ele vai carregar um pouquinho a qualquer momento. Putz, olha, fechou aqui o meu acesso. Só porque eu deixei o negócio mais. Só porque eu usei o negócio mais cedo para testar, ele vai fechar meu acesso aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o registro aqui rapidamente. Ih, não, ele vai pedir meu endereço de cartão de crédito. Então tá fora. Mas o que ele me mostraria seriam recomendações parecidas com aquelas que eu mostrei do Hemingway. Ele seleciona alguns pedaços do texto e fala assim, reduza essa frase, não é? Ou então, tira esse verbo aqui, e sugere algumas palavras-chave também que eu posso utilizar no meu texto que eu ainda não utilizei, né? Para melhorar a indexação, enfim. A chance das pessoas chegarem no meu texto, seja por busca, seja por compartilhamento. Uma coisa que ele me mostra também é tomar cuidado com o título. Ele avisa lá, o seu título tem tantos caracteres. É melhor você diminuir isso, porque aí quando as pessoas compartilharem no WhatsApp ou nas redes sociais, eles vão conseguir ver todo o título, não é? Então ele dá um monte de dicas que são coisas que a gente está dizendo aqui desde sempre, né? Desde o início da disciplina.
Mas é uma ferramenta de automação no sentido de se você não quiser ficar pensando nisso, né? Ou sempre ter dicas a mais. Porque é bom lembrar, não é? No momento em que vocês estiverem no mercado, na redação, não vai ter um professor corrigindo o texto de vocês, né? Falando, olha, tira isso daqui, corta esse negócio, né? E nem sempre o editor vai mexer no seu texto com a intenção de melhorá-lo, né? Pode ser apenas com a intenção de colocar alguma coisa lá que ele acha importante que esteja, não é? E às vezes no sentido de alcance, né, de percepção de indexação, esse tipo de coisa, pode ser que ele não tenha esse olhar, né? Pode ser que ele esteja preocupado com outra coisa, né? Com a questão do conteúdo, enfim. Então muita coisa pesa na cabeça dele. E justamente por isso, essa preocupação, né, de apurar o texto da melhor forma possível, ela tem que ser nossa. Tudo bem? Então, é isso. Certo. O último que eu teria para mostrar para vocês é esse daqui, chamado Lexio, mas eu não vou ter uma, deixa eu ver se ele mostra aqui, uma demonstração, é mais apenas a nível informativo, porque a gente precisaria, para usar o Lexio, vocês precisam criar uma conta no Google Analytics, vincular o site de vocês no Analytics, então dá um pouco mais de trabalho, ele é mais chato de mexer. Mas eu queria apenas mostrar para vocês entenderem do que se trata, né? O que isso aqui faz? Ele usa um robozinho, inteligência artificial, para analisar como é que o seu site está funcionando. Então ele vai pegar os dados, né, que a gente viu desse site checker, por exemplo, e vai criar um texto para você. Ele vai escrever um texto para você não ter que ficar lendo número. Ah, o que significa CTR, taxa de clique, para você não ter que saber nada disso. Ele vai escrever um texto para você em bom português, né, no caso em inglês, dizendo o que é que você tem que fazer para melhorar o desempenho, não é, no seu site. Então, tem uma oportunidade aí, né, para você falar mais disso ou daquilo. Você teve tantos leads na quarta-feira, trazendo o número para essa semana de 360, não é? O que é que eu posso fazer com isso? Transições de palco, oportunidades, não é, que ele identificou para você melhorar o seu negócio, e ele faz isso, ele gera esse texto, é como se um analista tivesse escrito para você, mas ele faz isso usando apenas inteligência artificial. Isso, o uso do Lexio, por enquanto, é gratuito, tá? Mas ele usa, né, ele exige acesso, coisa que a gente não consegue utilizar no WordPress nesse momento, que é vincular uma conta do Analytics, né? Para fazer isso, o WordPress exige um plano pago, né? Então a gente não consegue usar o plano gratuito para usar uma ferramenta como essa. Mas é apenas para mostrar para vocês, né, uma coisa que ele gera. Ele escreve um feed para você, né, colocando aqui os dados que ele analisou e as coisas que ele acha que você pode mexer para melhorar, né, o desempenho do seu negócio, o desempenho do seu próprio site, das coisas que você está fazendo em termos de negócio, tá? Ele é muito legal para agência, né, para marketing digital, mas também é interessante para quem está lidando com um site, né, de uma publicação, de um veículo de imprensa, enfim. É isso. O Lexio, ele é de uma das empresas que eu comentei na aula passada, que está trabalhando com geração de linguagem natural, tá? Então, é uma empresa que está na vanguarda dessa tecnologia e está utilizando muito isso, né? E tem obtido muito sucesso. Então, gente grande, né, está contratando os serviços deles. O Washington Post, o Los Angeles Times, não é? O The Star, que é inglês, não é? Então, vários grandes jornais já estão utilizando esse serviço aqui. E era isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Então, algumas opções, né, que vocês têm de uso dessas coisas e que eu acho que podem servir aí para livrar a gente, né, de algumas tarefas que são repetitivas, né, ou que são muito laboriosas, consomem muito tempo, para liberar a gente para o trabalho que mais importa, né, que é
apuração, entrevistar as pessoas, falar com as fontes, não é? Investigar e chegar num conteúdo que seja interessante. Certo? Certíssimo. Ok? Questões para colocar sobre o que a gente falou aqui? Não, professor, tudo bem. Então, até a próxima aula. Tudo bem? Então é isso. Eu vou largá-los aí, vou deixá-los à vontade para poder trabalhar nos textos de vocês, na produção. A gente segue com as aulas de produção até o dia 13, tá? Que é a data da entrega da próxima notícia. Tem mais gente online agora, então vou reforçar, tá? Teve gente que não me entregou notícias essa última lote, né? E tá sem nota, né? Então é legal que vocês produzam, tá bom? E aí me mandem para que eu dê uma olhada depois, né? E aí considere para correção, obviamente, com um valor menor do que o original, né? Para ser justo com quem entregou na data. Beleza? Ok? Tchau, professor. Boa noite. Até mais, Rayane. Boa noite para você também. Professor, gostaria de uma ajuda, pois não. Não estou conseguindo editar minha notícia pelo WordPress. Uai, o que pode estar acontecendo? Você não consegue porque o editor trava, alguma coisa assim? Você consegue dizer se é algo técnico? Ou não? Você está me ouvindo, Ranier? Estou ouvindo, pode falar. Beleza. É porque assim, eu abro o site do WordPress do editor e quando eu preciso do caminho, só para me saber aonde que eu faço essa edição. Ah, tá, não. Notícia. É Tá. porque eu não estou conseguindo achar aqui. Tranquilo, aqui eu te mostro. Se você já tiver logado, tá, no seu WordPress, o atalho para você escrever vai estar aqui em cima, ó. Tem um botão aqui no topo da página, quando você acessar o seu site, ele aparece aqui em cima, escrever, para você montar o teu post. Se não, ou mesmo que você esteja logado, o caminho pelo menu é você entrar aqui em meus sites, né? Ou então você digita o endereço do seu site, vou colocar aqui o meu, né? webjornalismo.wordpress, tá? Vendo seu? Na tela aí? Oh, desculpa, eu tô achando que eu tô compartilhando a tela. Beleza. Desculpa, eu tô falando aqui como se você estivesse vendo. Agora sim, né? Tá. Olha só, vou abrir aqui de novo o site para dizer. Se você acessar o seu site e você já tiver logado, o caminho, o atalho mais rápido para escrever o post vai estar aqui, ó, no canto direito superior. Tem um botãozinho lá, escrever. Se você não tiver logado, você tem, ou mesmo que você esteja, você tem outra opção de acesso, que é vir aqui, ó, em meus sites. Aí ele abre o menu geral do WordPress, tá? Isso, Aí você chega nessa página. Isso, você chega nessa página inicial. Ou então você pode digitar o endereço do seu site. Vou pegar o meu aqui, o webjornalismo.edu.wordpress.com. Aí você só coloca na frente /WP, que é o WordPress, -admin. Dá um enter e ele também vai te levar para a mesma tela, tá? O mesmo painel, a mesma coisa. Então são duas opções de acesso. Chegando nessa tela aqui, você vem aqui nessa opção, aqui no menu do lado esquerdo em site, e aí você vem em posts, né? Os posts são a notícia do seu site. Então você entra aqui e aí você vai colocar adicionar novo post e escreve.
Se você já tiver começado a criar o post, ele vai aparecer listado aqui, ó, né? Como publicado, como rascunho, agendado ou na lixeira. Tudo bem? Tudo bem, beleza. Deixa eu só ver aqui então. Se você quiser testar aí, ver se dá certo. Aí eu vou passo a passo. E o que está abrindo aqui para mim é um outro formato. Deixa eu ver aqui. Aí agora abriu. Aí WordPress, site, posting. Eu procurei. Eu falei, gente, cadê onde que eu fiz a publicação da notícia? Aí só tá, deixa eu ver aí, ó, publicados. Fale sobre você, exemplo de post. Não tá a notícia mesmo, aquela que eu fiz, a primeira. Talvez porque você tenha publicado ela como página. Então, se você pode colocar aqui, ó, páginas, ver se você acha ela. Página, tá aqui, página inicial sobre Fale Conosco sem título. Deixa eu ver se é nessa de sem título. Sem título, que é a de notícias. Achou aí? Achei. Aí eu posso continuar então a notícia. Coloco ela a nova notícia em cima dessa do que já foi publicado ou abaixo? Não, você pode publicar ela normal. Então, você escreve a notícia, né? Vai lá no botãozinho publicar, e aí ela vai aparecer automaticamente lá no seu site. Você não precisa, como é que eu vou dizer, apagar a outra ou trocar de lugar, não precisa preocupar com isso, tá? Ele mesmo faz esse arranjo. Notícia, eu acho que não, o meu não tem. O meu só coloquei só a caixa de imagem, a caixa de texto e o editor clássico e escrevi. Então, se eu posso clicar aqui só em escrever que ele já vai fazer essa organização. Acho que aqui não vai dar opção, não. A organização, como assim? Você está falando no momento de escrever? Porque aqui o formato que eu coloquei no site foi a caixa, um bloco de imagem, Uhum. aí depois eu vim com um título, depois editor clássico. No editor clássico coloquei todas as informações da notícia, né? Daquela primeira notícia. Ah, tá. Certo. Você pode mudar os blocos assim, ó. Você vai ter uma tela, vou criar um novo post aqui só para servir de exemplo. Você vai ter uma tela que é muito parecido com a minha aqui, né? Ou pelo menos ela precisa ser, né? Então você tem o título, né? E as coisas aqui. Você disse que já tem uma espécie de layout aqui, né? Que é a imagem e embaixo um bloco clássico, que é onde você colocou as informações. Então vou tentar emular o que você falou, né? Vou colocar aqui imagem. Aqui imagem, bloco de imagem. Embaixo dele, ver se eu acho aqui o editor clássico. Certo? Então você deve ter algo parecido com isso daqui, né? No seu. Perfeito. Para você mudar a ordem disso, o que é que você, de repente você quer colocar a imagem depois ou antes, você só vem aqui, ó, nesses pontinhos, tá vendo? Aqui em cima do bloco, quando você clica em um dos blocos, aparece uma barra superior com as opções e tem uns pontinhos. Esses pontinhos, se você clicar neles e segurar, você consegue mudar o bloco de lugar, ó. Então eu arrasto ele para ficar antes ou depois da ordem que eu quiser, tá bom? Você pode também remover esse bloco. Ah, então eu não quero o bloco de imagem aqui. Vem aqui em mais opções, lá embaixo, remover bloco. Enfim, aí ele some, não é? O meu editor clássico está colocando esses negócios aqui, mas deixa eu só apagar. Eu não quero editor clássico também, então eu venho aqui, remover bloco, e aí quero começar do zero aqui. Se você começar a escrever aqui, ele transforma isso automaticamente num bloco de texto, tá? Se você quiser adicionar uma imagem, né, se terminou, estou escrevendo aqui um parágrafo, né, vamos supor aqui um título, vou colocar qualquer um,
títulozinho. Aqui o lead, né, o primeiro parágrafo. E logo abaixo dele, vamos supor que eu queira colocar uma imagem. Eu só dou um Enter, venho aqui no maisinho, que vai aparecer no lado direito, e procuro pelo bloco de imagem. Se ele não tiver aqui, é só você digitar aqui na caixa, ó, imagem. E aí ele vai aparecer imagem e você adiciona. Certo? Então ele é completamente editável. Você consegue mudar as coisas de lugar, adicionar blocos diferentes, tá? Não tem que ficar preso no layout que você já tem pronto aí, não. Então, Claro, aí o meu site aqui embaixo terminou a último parágrafo, a última linha da notícia, ponto, e aí eu coloquei redes sociais. Aí lá embaixo eu vou nele lá e coloco uma nova notícia. Posso colocar a nova notícia lá embaixo, então? Ou seria sugerível colocar ele lá em cima? Ah, tá. Você está falando no site mesmo, né? O que eu só tô meio perdido é desse daí, no editor, como que eu vou fazer? Se eu coloco a notícia em cima, se eu coloco minha notícia nova embaixo. Ele vai escolher para você aonde que você coloca, né? Isso já está configurado de alguma maneira, ou por padrão, ou porque você pode ter mexido em algum lugar. No seu caso, eu acho que ele está configurado para colocar todas as notícias aqui nesse link, ó, notícias. Então, se você publicar uma nova... Esse de notícias nem era notícias mesmo, ele era um outro nome, essa aba, ele estava lá como blog, né? Tá até escrito aí no final. Sim, a URL aqui, né? Sim, mas se você não tem problema, ele é totalmente editável, né? Você mudou sem problema. Provavelmente tudo que você publicar como post, ele vai aparecer aqui. Então, quando você publicar uma nova notícia, né? Se terminar de editar aqui e vier aqui no botão publicar, provavelmente ele vai vir automaticamente para baixo dessa daqui, tá? Se ele não aparecer, se ele sumir, alguma coisa assim, só me avisa que a gente vê o que faz, porque depende da configuração do seu tema, tá? Em geral, eles organizam sozinhos, eles colocam numa página de blog, por exemplo, que é um nome padrão, eles vão colocar todos os posts, né? Certo? Certo, então, beleza. Então, tranquilo. Aí, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu não consegui entregar ainda a segunda matéria. Então, tô devendo para o senhor a segunda matéria. Mandei o WhatsApp aquele dia, mas eu não consegui ainda. Estou na correria tão grande agora de campanha, esses trem. Eu sei. Mas aí eu vou mandar para o senhor. Assim que ela tiver publicada, eu aviso o senhor a segunda matéria e já vou começar a terceira também, já para adiantar. Não, tranquilo. Estando pronto, você pode me mandar que a gente olha e eu te devolvo, tá? No mesmo formato daquelas outras, assim, a notícia, só com esses dados que o senhor mencionou aí, né? De estar sempre adicionando também, né? A ideia é que vocês continuem produzindo notícias, certo? Até o fim do semestre, né? Se quiserem fazer coisas além disso, né? A gente viu aí o Simval produzindo uma coisa mais para o jornalismo literário, né? Teve gente que fez notícias um pouco maiores, quase reportagens, então fiquem à vontade. O que eu estou pedindo, no mínimo, é uma notícia. Tudo bem? Perfeito, então. Beleza. Vou mandar ver aqui, qualquer coisa eu aciono o senhor. Tá bom, tô aqui. Tá bom. Então, obrigado, professor. Boa noite. Bom descanso. Eu que agradeço. Tamo aqui.